Certo. Sobre a máquina de Turing com fita limitada, ela é uma máquina não determinística. Existe uma limitação no tamanho da sua fita. Ela vai reconhecer linguagens que são sensíveis ao contexto. É composta por uma octupla, que eu vou apresentar logo abaixo, e só resolvem problemas que exigem uma memória limitada. Para problemas que vão exigir uma memória mais ilimitada, ela não consegue resolver. Essa octupla, como eu tinha dito ali acima, vai ser composta por um alfabeto de entrada, que vai ser esse símbolo aqui. O conjunto de estados da máquina, que é representado aqui pelo Q, o alfabeto da máquina, o conjunto de transições de um estado para outro, o estado Q0, que vai ser o estado inicial, o F, que vai ser o estado final ou conjunto de estados finais, e esses dois símbolos que são os delimitadores da fita. Lembrando que os símbolos não precisam ser necessariamente esses, pode ser outros também, eles só vão servir mesmo como uma forma de delimitar a fita ali. Esses símbolos aqui no autômato, eles não podem ser trocados. Se eu ler eles, eu tenho que gravar eles. Não faz sentido, por exemplo, eu ler um símbolo desse e gravar azinho, porque a gente estaria indo contra a lei do autômato linearmente limitado. Outra coisa também é que eu não posso ler símbolos que estão mais à esquerda desse, e não posso ler símbolos que estão mais à direita desse. Ou seja, a partir do momento que eu chego deles, eu só posso ler até antes desse ou até depois desse. Uma linguagem é aceita por um autômato linearmente limitado se ela for gerada por uma gramática sensível de contexto. Daí eu criei dois autômatos para exemplificar, que foi o autômato da linguagem AN, BN, C, M mais N, e o AN, BN, AN. Aí eu vou abrir ele aqui agora. Esse primeiro autômato aqui seria o da linguagem AM, AN, BM, C elevado M mais N, no caso. O que eu fiz aqui foi inicialmente ler o primeiro delimitador. Aí, a partir desse limitador, a gente faz o autômato de forma normal. Eu coloquei um outro delimitador, aquele que fecha aqui, para caso, por exemplo, a gente tivesse cadeia vazia, né? Aí começava o delimitador, terminava o delimitador, já aceitava de cara aí essa cadeia vazia. Caso não fosse cadeia vazia, eu ia fazer um outro processo. Aí, para fazer esse autômato, eu considerei o seguinte: como a quantidade de A e a quantidade de B tem que ser igual à quantidade de C, como uma forma de facilitar, eu converti todos os Bs que tinham no autômato para A. Aí eu só compararia o A com o C. Aí até o 3 aqui, até a aresta 3, foi a forma de meio que um autômato de conversão que eu fiz, no caso. Aí quando chegasse nessa aresta 3, eu precisaria voltar tudo de novo para essa aresta aqui, para aí sim eu começar o autômato de contagem. Aí eu fiz esse processo, um estado de loop aqui, para voltar para o estado inicial. Quando chegasse no estado inicial, que eu achasse o delimitador, eu começava o autômato. Aí dessa aresta 4 para frente foi o autômato que ia contar a quantidade de azões, quer dizer, contar a quantidade de azinhos e contar a quantidade de Czinhos, né? Para isso eu utilizei transformar todos os azões, os azinhos em azões, transformava um de cada vez e procurava o Czão correspondente. Aí eu fui fazendo isso, aí ficou um estado de loop fazendo isso, até que ia chegar em um momento que ele ia encontrar todos, ia verificar se era igual e tal, e viria para essa aresta 6, que ia ficar no estado de loop voltando até encontrar
o estado final, que seria esse delimitador. Quando a gente encontrar esse delimitador aí, no caso, ia significar que o nosso autômato terminou e que a cadeia foi aceita. Iria vir aqui para o estado final e seria aceito no caso. Vou abrir aqui agora algumas cadeias de entrada. Já está até carregado aqui. As primeiras cadeias são as que aceitam e as outras são as que rejeitam no caso. Detalhe aqui, cadeia vazia aceita. Aí essas primeiras são as que rejeitam e essas outras são as que aceitam. Detalhe que todas essas, para soma de A's e B's, eu tenho a mesma quantidade em 6. Esse foi o primeiro autômato criado para o autômato linearmente limitado. Aí agora eu vou abrir aqui o segundo autômato que eu criei. Que seria para linguagem AN, BN, AN. Aqui novamente tem a cadeia o delimitador, no caso. Aí para esse daqui eu não converti, considerei fazer da forma mais padrão, que esse seria transformar os Azinhos que eu encontrasse primeiro em Azões, transformar os Bzinhos em Bzões e transformar os Azinhos que vinham depois dos Bzinhos em Czões. Eu não transformei em Azinho para evitar possíveis ambiguidades no programa, aí eu transformei em Czão. Aí basicamente ela vai fazer o que o autômato anterior faz, vai ficar no estado de loop aqui, verificando no caso a quantidade de Azinhos, Bzões e Azinhos. Ou seja, para cada interação ela vai verificar o Azinho, transformar em Azão e vai depois em busca do Bzinho correspondente. Achou o Bzinho correspondente, transforma em Bzão e vai em busca do Azinho correspondente. Vai transformar esse Azinho em Czão e vai ficar fazendo esse processo aí até que não tenha mais cadeias a se considerar. Aí no caso aqui, quando esse processo terminar, ele vai vir para esse estado de loop, verificando se todos os Bzinhos foram transformados no caso. Um outro estado de loop, verificando se todos os Czinhos foram transformados. Aí caso isso aconteça e a gente acha o delimitador aqui do final, então o autômato termina e a cadeia vai ser aceita. Coloquei aqui também um estado de transição do Q0 para o Q6, caso acontecesse aquele seguinte caso da gente ler esse primeiro delimitador e logo em seguida ler esse delimitador, que ia significar que seria a cadeia vazia, iria aceitar. Aí algumas entradas aqui para esse autômato. Errei aqui. Entrada, certo. Aí no caso, essas quatro últimas cadeias aqui são as que aceitam uma certa quantidade de A, depois uma certa quantidade igual de B, considerando os A's, e depois novamente uma certa quantidade de A's. E essas cadeias aqui de cima são as que vão rejeitar. E no caso aqui foram as referências.